estimula o nosso impulso de discutir como não pagar tantos juros, como eliminar o elevadíssimo endividamento que os países em desenvolvimento e as economias emergentes têm. E isso tem uma base real também, ou seja, a gente pode pensar isso. Por que a gente pode pensar? Porque a agenda do Fórum Econômico Mundial diz o seguinte: até 26, as economias emergentes e o banco dos BRICS é eminentemente feito para as economias emergentes, vão ter um crescimento de 45% no comércio mundial. E já o banco, o BIS, que é o banco dos bancos, ele prevê que nós vamos passar de 7% para 25% em termos de pagamento e uso das moedas locais. Então, usar a moeda local é uma coisa muito importante. O presidente Lula lançou e insiste muito nessa questão. Eu acredito que ela é uma questão estratégica. Você não resolve isso no curtíssimo prazo, mas você começa no curto prazo, para poder ter um impacto no longo prazo. E o que significa isso? Significa compatibilizar os fluxos de caixa do investidor privado com o pagamento que ele tem de fazer. Se ele tiver de fazer um pagamento em dólar, ao ter uma variação na taxa de juros ou na taxa de câmbio, a dívida dele triplica. Então, e aí ele vai ter, para prevenir isso, vai ter de gastar em hedge, ou seja, ele vai ter de se redigiar, fazer um seguro. Esse é o problema do investimento dos países desenvolvidos. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte, que essa questão do investimento em moedas locais é uma questão estratégica para os bancos. É estratégica para um banco multilateral, é estratégica para um banco nacional de desenvolvimento. A gente tem de perceber que isso faz parte de uma tendência no mundo de diversificação das moedas. Você tinha um sistema unipolar, um sistema unilateral, centrado só em algumas moedas fortes, e agora há uma nova tendência de diversificar esse movimento. E ela tem também, o banco também trabalha nisso. Nós somos um banco que não só temos recursos e levantamos recursos no mercado de dólar, mas também no mercado de renminbi. E fizemos 2 emissões em rand sul-africano. E temos um projeto de fazer a mesma coisa aqui no Brasil e na Índia, no Brasil em reais e na Índia em rúpias. Por que isso? Porque essa é a forma mais fácil de fazer project finance e parceria público-privada, porque você diminui o risco dos 2 investimentos. Não é uma coisa que se faz imediatamente, mas só as grandes economias emergentes que têm mercados de capitais mais profundos, como é o caso do Brasil, podem fazer isso. Como é o Brasil, como é a Índia, como é a própria África do Sul e, inclusive, obviamente, a China, que tem hoje o 2º maior mercado monetário do mundo. Eu quero dizer que nós hoje nós temos uma maior capacidade de investimento porque captamos também na moeda chinesa renminbi. Eu encerro dizendo o seguinte: para mim é um grande momento porque, junto com o que nós assinamos em Marrakech e junto que estamos assinando hoje, o banco conseguiu oferecer, e eu estou vendo aqui a Tatiana, que nos ajudou muito, que integra o Conselho de Desenvolvimento do banco. O banco investiu 2,7 trilhões só no governo central. Nós também temos investimento nas unidades subnacionais. E é isso que hoje nós estamos aqui anunciando.